Coloque-se de pé e vamos cantar. Leva minha vida. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei Nós estamos hoje começando essa campanha Enraizado. Nas férias eu li este livro, então resolvi pregar, ler e preparar algumas mensagens sobre esse livro. Esse livro foi escrito pelo pastor Benny Limberster, do ministério Jesus Culture. E ele escreve esse livro exatamente falando sobre os lugares escondidos onde Deus desenvolve você, os lugares secretos, ali no particular com Deus. Esse é o sentido dessas mensagens. Esse é o sentido do enraizado. E hoje eu quero falar sobre os valores de uma vida enraizada, baseado no Salmo 1. Salmo 1, verso 1 ao verso 3. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Amém? O que é estar enraizado? O Salmo 1 aqui é como se fosse uma introdução de todo o saltério. E ele começa dizendo como é feliz, bem-aventurado é o homem.
é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, é o homem que não imita a conduta dos pecadores, e é o homem que não se assenta na roda dos zombadores. Quem é essa pessoa, meus irmãos? Quem consegue viver dessa forma? Quem nunca seguiu o conselho dos ímpios e acabou se dando mal em alguma situação? Quem nunca imitou a conduta dos pecadores e cometeu algum erro, alguma falha? Quem nunca se assentou na roda dos zombadores e acabou falando mal de alguém, participando daquele momento? Essa pessoa, segundo o texto bíblico, é aquela que vive aqui o verso 2, que diz: a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. Então é aquela pessoa que está enraizada em Deus, está envolvida com o Senhor. E essa pessoa tem uma recompensa à sua frente. E aqui ela apresenta, aqui o verso 3, apresenta assim, o caminho que conduz essa pessoa à sua completa satisfação, à sua completa realização. O verso 3 diz dessa pessoa: ele será como uma árvore plantada à beira de corrente de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. O verso 3 desse salmo apresenta, na verdade, um divisor. Porque primeiro apresenta um grupo de pessoas que vivem enraizadas em Deus, e por isso elas produzem, elas dão frutos. Mas apresenta o segundo divisor, que é outro grupo de pessoas que não vivem enraizadas, e por isso, e por consequência disso, não produzem, não dão frutos. E essa árvore só dá fruto porque está enraizada, e ela vai buscar, através da sua raiz, os nutrientes e a água que ela necessita. E essa árvore, então, ela vai se enraizando, porque o sucesso dessa árvore está na sua raiz. E quanto mais enraizada está uma árvore, melhor é o seu fruto. Assim somos nós também, é conosco também. Quanto mais enraizado estivermos, mais frutos daremos. E aqui está a grande diferença entre aqueles que estão enraizados e os que não estão enraizados. São os frutos. Mas tem muita gente que vive na igreja e às vezes não está enraizada. Porque qualquer coisa tira da igreja, qualquer coisa afasta de Deus, simplesmente porque faltou enraizamento. Faltou enraizamento. E esse texto vai nos falar sobre esses valores de uma vida enraizada. Quais são esses valores que essa vida enraizada apresenta a mim e a você? E o primeiro valor que esse texto nos apresenta é que o fruto é resultado do seu completo enraizamento. Porque quanto mais enraizado, como eu disse, mais frutos. Porque as raízes, elas precedem os frutos, ou seja, as raízes vêm antes dos frutos. Então você precisa enraizar todos os dias. Olha só o que Jesus disse lá em João, capítulo 15, o verso 5 e o verso 16. Jesus ensinando seus discípulos, e ele diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, ou seja, enraizado nele, se alguém permanecer em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Aí o verso 16 diz assim: não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que os escolhi e os nomeei para irem darem frutos, e frutos que permaneçam. Nenhuma árvore frutífera, ela consegue produzir algum fruto sem enraizar. Isso é um ciclo natural das plantas. E nesse ciclo natural das plantas, o fruto, então, é a última coisa que acontece. O fruto, então, é sinal de maturidade daquela planta. Você vê essa questão, inclusive, na família. Primeiro o casal, ele casa, depois eles se tornam maduros, e deve ser o ciclo natural, depois se tornam maduros, para depois terem filhos. Quando ocorre o contrário, aí tem filhos com pais despreparados, porque não obedeceu o ciclo natural do amadurecimento, do enraizamento, depois vieram os frutos. E nesse processo, então, de frutificação, acontecem duas coisas com a semente. A primeira é um processo passivo e depois um processo ativo. Primeiro, as sementes, elas não se autoplantam, elas são plantadas. E esse é um processo, então, passivo com relação às sementes. Mas elas também não escolhem o lugar onde são plantadas. Quem escolhe o local é o agricultor.
Então é o Espírito Santo que deve nos conduzir nesse processo. Então você precisa deixar o Espírito Santo te plantar onde Ele quiser, na hora que Ele quiser. E o segundo passo nesse processo, meus irmãos, é para que a semente comece a germinar, ela precisa romper. E esse processo agora é um processo ativo. Assim também nós, se nós quisermos germinar, nós precisamos romper. Romper com muitas coisas em nós. Romper, às vezes, com alguns estigmas que nós carregamos. Romper com medos, às vezes, que nós temos. Romper com a religiosidade que, às vezes, nos atrapalha. Romper com nossos próprios pensamentos limitantes, que também nos impede de avançar. Romper com a cultura, às vezes, familiar, problemática também, que atrapalha a nossa caminhada. Romper com algumas tendências que nós temos, com alguns preconceitos que nós temos, com traumas, com cicatrizes do passado, que tornaram duras as nossas vidas e dificultaram a germinação. Então, se você precisa romper com alguma coisa, você precisa conversar com Deus, falar com Deus. E esse rompimento, como eu disse, ele é ativo. É você que precisa gerar esse rompimento. É você que precisa quebrar essa casca para poder então começar a germinar. Jesus falou sobre essa questão numa parábola, a parábola do semeador, de algumas sementes que caíram em alguns locais e alguns solos, onde elas não puderam germinar porque elas não conseguiram romper. Então, as primeiras sementes caíram à beira do caminho, vieram as aves e comeram aquelas sementes. Tudo porque faltou exatamente esse processo ativo de rompimento. E esse processo de enraizamento, meus irmãos, ele precisa continuar. Porque quanto mais enraizado, como eu disse no início, mais frutos nós daremos. Porque todo cristão no íntimo, e eu vejo isso na vida das pessoas, todas as pessoas, todo cristão, ele tem um desejo de frutificar. Tem um desejo de impactar o meio em que ele vive. Nós que provamos o Evangelho, e sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, em Cristo crê, nós não queremos ver esse Evangelho agindo apenas em nós. Nós queremos que esse Evangelho alcance outras pessoas através de nós. Então, nosso desejo é impactar o meio que vivemos, trazendo esperança, trazendo vida a outras pessoas também. Mas esse desejo, meus irmãos, na verdade, não vem apenas de nós. Ele vem do próprio Jesus, vem de Deus. Em João, nesse texto aqui, no verso 16, Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que os escolhi, os nomeei para irem dar-lhe frutos. Olha só, frutos que permaneçam. E aqui está um detalhe muito importante, frutos que permaneçam. Então, se você é um discípulo de Jesus, o seu chamado é para que você seja frutífero. E esses frutos não são atividades religiosas, como vir à igreja, como ensinar na EBD, como facilitar uma célula, como cantar uma canção, ou como pregar uma mensagem, não é isso. Fruto, na verdade, é resultado de uma vida com Cristo. Fruto significa que quando alguém provar a sua vida, ela terá o gosto de Jesus. Esse é o fruto que precisamos dar. E olha só, nós somos chamados não apenas para dar frutos esporádicos, mas muitos frutos, e frutos que duram, frutos que permaneçam segundo Jesus. Portanto, os planos de Deus para a sua vida não são planos modestos, não. O Senhor não fica satisfeito com uma vida espiritual mediana. Ele espera de cada um de nós uma vida frutífera, uma vida com frutos que duram. Mas isso só acontece, e presta atenção nisso, isso só acontece se você estiver completamente enraizado em Jesus. Só dessa forma nós conseguiremos dar frutos e frutos que permaneçam. Senão nós daremos frutos, mas frutos esporádicos, um aqui, outro acolá, outro aqui, outro acolá. Mas não é isso que Deus quer de cada um de nós. Frutos que permaneçam. Mas precisamos estar enraizados, completamente enraizados no Senhor. E esse é o primeiro valor de uma vida enraizada. Mas o segundo valor de uma vida enraizada é que Deus quer construir em você um enraizamento em secreto. Olha só, em secreto. Antes de construir um impacto visível no mundo através de você. Primeiro Ele quer trabalhar em você, no secreto, para depois trabalhar através de você, impactando o meio em que você vive, o local onde você vive.
Você pode ler comigo, se a letra estiver boa aí, Jeremias 17, verso 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Deus quer torná-lo maior por dentro do que você é por fora. Há um livro escrito pelo pastor Bonds, chamado Poder da Oração, e ele escreve o seguinte, uma frase dizendo o seguinte: o homem e a mulher de Deus é formado em recintos secretos. Olha só. O homem e a mulher de Deus é formado em recintos secretos. Sua vida e suas convicções mais profundas nasceram na comunhão secreta com Deus. Você pode estar muito interessado nos resultados palpáveis que você pode produzir, mas Deus está muito mais interessado no relacionamento, no sistema secreto que Ele quer construir em você. Deus está muito mais interessado nas raízes internas da sua vida com Ele. Você está conseguindo me entender? Agora, como impactar alguém se nós não estivermos deixando Deus impactar a nós mesmos? Como impactar, por exemplo, a sua família, se nós não estivermos sendo impactados ou enraizados em secreto por Deus? Como nós impactaremos alguém se nós não formos impactados por Deus no secreto com Ele? Não tem como. Não existe como fazer isso, acontecer isso. Alguém que viveu um enraizamento em secreto, apesar dos deslizes que ele teve, foi Davi. Davi, apesar de ter cometido um pecado socialmente abominável, ele se arrependeu, ele pediu perdão a Deus, e Deus o teve como um homem segundo o seu coração, simplesmente porque ele enraizou no secreto a sua vida com Deus. Você vê isso nos salmos que ele escreve. Onde ele escreveu esses salmos? No secreto, no particular. Ali na sua hora de oração, ali no seu quarto de oração. Era ali que ele escrevia os seus salmos. Davi foi escolhido por Deus, meus irmãos, porque ele tinha um coração pronto para ser expandido. Deus viu em Davi alguma coisa que ninguém mais via. Porque Davi era grande por dentro e estava pronto a crescer muito mais. Quando Samuel foi procurar um rei para ungir em lugar de Saul, ele foi lá na casa de Jessé, que é o pai de Davi, e ali apresentou-se o filho mais velho, na certeza que seria aquele. Tanto Jessé quanto Samuel achavam que era aquele, mas Deus rejeitou. Depois apresentou o segundo filho, e Deus rejeitou da mesma forma. E aí Deus chamou Samuel no particular e disse: Samuel, o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. O que Deus queria era alguém que pudesse crescer dentro dele. Você pode saber, meu irmão, quando você passa, por exemplo, debaixo de uma grande árvore, você pode saber que o que está por baixo dela é muito maior do que você vê por cima. O sistema de raízes é maior do que aquilo que ela apresenta e do que aquilo que ela suporta. E isso leva tempo. Então Deus quer construir em você algo maior dentro de você, para depois construir alguma coisa fora de você, através de você, onde você pode, de fato, impactar o mundo, impactar as pessoas, impactar o meio onde você vive. E isso leva tempo. Moisés, por exemplo, passou 40 anos sendo impactado no secreto com Deus. O próprio Jesus, ele foi preparado durante 30 anos para depois servir no ministério, e realizar seu ministério em 3 anos, que impactou a geração do seu tempo todo, impacta o mundo até hoje. Agora, essa nossa tendência, meus irmãos, de querer ser grande por fora, de querer falar bem, de querer ser bonito, de querer impressionar as pessoas, são coisas externas. Mas não há nada errado no seu desejo de ser significante externamente, não há nada errado. Mas o lugar onde nós buscamos a nossa significância pode estar muito errado. Também não há nada errado de você querer ter sucesso na vida, de você querer ser bem estabelecido na vida. Não há nada errado nisso. Mas pode haver muita coisa errada onde nós buscamos ou como nós medimos o sucesso. Porque às vezes as pessoas infladas demais por fora, elas são pequenas por dentro. Tudo isso porque faltou enraizamento. Enraizamento.
é resultado de uma vida sem raiz, de uma vida sem fruto, e essa pessoa cai facilmente. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer tornar você maior por dentro do que você é por fora. Deus não se impressiona com aquilo que você faz, porque Ele vê o coração, Ele vê o seu coração. E Ele está procurando ali frutos que duram. E sem raízes profundas não há fruto. E se não houver fruto, às vezes não é aquele fruto que dura, são frutos esporádicos, frutos que têm uma durabilidade muito pequena. Portanto, você precisa tornar-se maior por dentro do que é por fora. Agora eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Deus não te chamou para ser uma planta decorativa. Sabe aqueles bonsais? Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para muito mais que isso. Te chamou para frutificar. Todos nós fomos chamados para frutificar. E você não consegue frutificar. Presta atenção, você não consegue frutificar se você não se enraizar em secreto com Deus. Se você não tiver o seu relacionamento em secreto com Deus. Jesus falou sobre isso em João capítulo 15. Esse texto que eu já li. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, enraizado, dá fruto. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Em Lucas 8 também, Jesus falou sobre isso. Ali falando sobre o semeador, dizendo o seguinte: as que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria, são os que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas não seguiram o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Essas pessoas inicialmente receberam a palavra de Deus com alegria. Elas se emocionaram naquele momento, onde receberam, onde ouviram a palavra de Deus. Porém, elas não deixaram o jardineiro, que é o Jesus, retirar as pedras e as ervas daninhas dos seus corações. Deixaram que essas pedras sufocassem, que essas ervas daninhas crescessem. E como consequência, as plantas morreram e nunca produziram frutos. E essa tem sido, meus irmãos, infelizmente, a minha constatação ao longo do meu ministério. E a coisa mais triste do ministério é ver pessoas abandonando a Cristo, se afastando de Deus, se afastando da igreja, se afastando de Deus. Mas nós não podemos desistir de ninguém, eu não desisto dessas pessoas também. Mas também não existe nada mais compensador, mais maravilhoso, quando você vê as pessoas escolhendo abraçar a caminhada com Cristo, de enraizar em Cristo. Pessoas que deixam Deus construir nelas um sistema de raiz em secreto. E são essas pessoas que se tornam maiores por dentro do que por fora. E essas pessoas são aquelas que impactam o meio em que vivem, porque se enraizam em Deus. Mas também, meu irmão, minha irmã, o valor de uma vida enraizada, em terceiro lugar, te conduz a crer antes mesmo de você ver. Vamos ler os dois textos que estão projetados aí? 2 Coríntios 5, 7, vamos ler juntos? Porque a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Eu já falei sobre isso, mas vale a pena reforçar que nós não podemos ser conduzidos pelas nossas emoções, mas precisamos ser conduzidos pela palavra de Deus. As nossas vidas precisam estar enraizadas na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, que eles haviam aprendido a andar do modo que o Senhor agrada, ele diz assim, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, recebesse de nós quanto a maneira porque deve viver e agradar a Deus. E depois ele acrescenta, para que possam abundar cada vez mais. Abundar aqui significa aumentar. Paulo está dizendo, olha, vocês que estão ouvindo as pregações, estão ouvindo o Evangelho, agora possuem alicerces firmes para que possam lhe sustentar. Portanto, espera que todo aquele que se alimenta da palavra de Deus cresça na graça da palavra, dessa palavra.
Nenhum crente pode permanecer bebê espiritual. Esperam-se que todos os crentes cresçam espiritualmente. O próprio Jesus afirmou, quando ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus está falando de um crescimento espiritual, de um amadurecimento. Então não se espera que todos os crentes cresçam espiritualmente. Mas muitos cristãos julgam seu crescimento espiritual pela aparência ou pela situação exterior. Naturalmente, meus irmãos, a maioria dos cristãos afirmam que vivem pela fé e não pelas emoções. Mas no dia a dia, muitos medem a sua vida espiritual pela maneira como sentem, ou seja, pelas emoções, e não pela palavra de Deus. E às vezes não estão convencidos que não estão crescendo espiritualmente, frequentam a igreja regularmente, ouvem pregações, oram, leiam a Bíblia, mas às vezes não estão alicerçando a sua vida na palavra de Deus, mas alicerçam as suas vidas nas emoções, e as emoções passam, elas não dão sustentação na vida da pessoa. E olha só o apóstolo Paulo, como ele tinha firmeza na fé, quando ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz, sabemos, ele não diz aqui sentimos ou desvemos, mas ele diz sabemos, é algo concreto, é algo claro, é algo inabalável. Quando Jó também estava mergulhado na sua tristeza, na sua tribulação, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então ela disse isso com toda certeza, eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção. Se ele fosse depender dos seus sentimentos, ele estava perdido. Mas ele dependeu da fé que ele tinha em Deus. Eu sei. Mesmo que ele não sentisse, mas ele sabia. Isso é fé. Então precisamos, meus irmãos, enraizar nossas vidas na palavra de Deus. Por isso que o texto diz, a sua satisfação está na lei do Senhor. Na lei de Deus, na palavra de Deus. E é nessa palavra que eu vou meditar dia e noite. É essa palavra que vai sustentar. É essa palavra que vai ser o alicerce. Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão dizendo que sentem ou não sentem a presença de Deus, como se a presença de Deus fosse algo apenas para sentir. Lógico que não deve sentir, mas não é isso que deve determinar se há ou não a presença de Deus. A presença de Deus está aqui porque Ele prometeu. Algumas pessoas até precisam sentir para crer. As emoções são importantes, é claro que claro que são importantes, mas elas não devem, de forma nenhuma, servir de alicerce para a nossa vida espiritual. O alicerce para a nossa vida espiritual é a palavra de Deus, é aquilo que Deus falou. Então quando você está enraizado, não é o que você sente que comanda a sua vida, mas é a palavra que Deus falou e você creu. E o desafio então, que Deus nos dá, é quando Ele dá uma palavra, é você crer. Mesmo que você não tenha sentido nada, mesmo que você não tenha visto nada, mas é crer nessa palavra. Porque o Deus Todo-Poderoso falou e Ele cumpre. Então precisamos, meus irmãos, abandonar nossas práticas que nos convida a sentir, ou que nos convida a autenticar se aquilo é ou não de Deus, através de um arrepio, ou através de alguma sensação. E Deus nos convida a crer no que Ele falou, mesmo quando tudo aponta ao contrário. Mas você pode crer porque Ele falou que vai acontecer. Deus disse que vai acontecer. Então decida viver pela palavra de Deus e não pelas emoções. E mesmo naqueles dias difíceis, aqueles dias conturbados, aquelas situações embaraçosas que você vive, aquelas situações de dificuldade que você vive, você pode viver pelas promessas da palavra de Deus na sua vida, e não pelas emoções que surgem no dia a dia, porque as emoções mudam, mas a palavra de Deus não muda. Deus falou. Então o dia pode ser difícil, mas a promessa da palavra de Deus é, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, você está me entendendo o que é viver alicerçado na palavra de Deus? E não simplesmente nas emoções? É crer mesmo quando você não está vendo nada. É crer mesmo quando as portas estão fechadas. É crer dessa forma. Crer quando tudo à sua volta está se abalando, mas você crê porque Deus falou. Não crê porque você está sentindo. Não crê porque as emoções estão te levando a crer, mas crê porque Deus falou e Deus prometeu. Você não vê, você não sente, você não enxerga nada, mas você crê porque Deus falou.
Por que você crê assim? Porque quando você está enraizado. Sabe, meus irmãos, nós gastamos às vezes muita energia nossa naquilo que as pessoas pensam sobre nós. Nós, por exemplo, nós postamos no Facebook coisas a nosso respeito, coisas boas, coisas bonitas. Ninguém posta coisas feias a seu respeito. Você só posta fotos de lugares bonitos que você vai. Eu também faço isso, né? De algumas coisas boas que acontecem na nossa vida. E olhamos depois quantas pessoas curtiram aquela foto. E olhamos quantas pessoas comentaram aquilo que nós escrevemos, ou aquela foto que nós postamos, e às vezes nos enchemos de orgulho como se aquilo valesse alguma coisa. Mas o que Deus está interessado, meu irmão, é aquilo que ninguém mais pode ver, mas é a coisa mais importante da sua vida, que é que o seu coração esteja enraizado nele. Você pode continuar colocando suas fotos, não há problema, mas o mais importante é aquilo que Deus está vendo no seu coração, se o seu coração está enraizado nele. Recebendo dele água viva, a água que você precisa para viver todos os dias. Então invista no enraizamento seu com o Senhor. Essa é a coisa mais importante da sua vida. Tudo que você faz fora disso é secundário. Então invista nisso. Eu quero dessa manhã orar por você. Orar por você que quer frutificar, mas não conseguiu. Ou não tem conseguido. Mas decidiu enraizar-se em Deus. Tem esse propósito de enraizar-se em Deus. Senhor, eu quero enraizar no Senhor. Eu quero fixar minhas raízes. Eu quero aprofundar minhas raízes no Senhor. Eu quero orar por você também que quer construir um legado no secreto, um legado de fé, no secreto com Deus. Talvez você não tenha essa prática ainda, não tenha esse costume ainda. Mas sabe que para você impactar a sua família, para que você impactar o seu casamento, para que você possa impactar seus filhos, para que você possa impactar ali no seu trabalho, você precisa enraizar-se em Deus. Talvez você tenha até falado de Cristo às pessoas não estão dando ouvido, porque talvez está faltando o seu enraizamento em secreto com Deus, Deus trabalhar em você primeiro, tornar você maior por dentro do que aquilo que você é por fora, e aquilo que você tem falado talvez não tenha surtido efeito, porque você por dentro está vazio, está sem Deus, está sem raiz, e você fala, mas não surte efeito nenhum, a sua presença talvez não causa nenhum impacto, porque está faltando talvez enraizamento no secreto com Deus. Então eu quero orar por você também, que quer viver dessa forma a partir de agora, mas quero orar por você também, que precisa crer em alguns milagres na sua vida, mesmo que você não esteja vendo nada, ou sentindo nada, você que espera um milagre, mas que tem vivido talvez balanceado pelas emoções, uma hora crê, outra hora não crê, porque as emoções nos levam assim, ora nós cremos, ora não cremos, depende da emoção que nós estamos sentindo, mas você pode ter certeza que Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus que cumpre todas as promessas, é um Deus que não mente. Então eu quero orar por você que está esperando um milagre na sua vida, mas não tem nenhum sinal desse milagre ainda, tem talvez uma pontinha apenas, ou talvez nessa pontinha tem, mas você pode crer que se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque é a palavra de Deus. Tudo isso é fruto do enraizamento. Quero convidar você a ficar em pé, nós vamos cantar, nós vamos louvar o Senhor. Enquanto estivermos louvando ao Senhor, se você sentir o desejo, se quiser juntar-se a mim, você vem aqui à frente, nós vamos orar juntos, aqui nesta manhã. Confio em ti, confio
leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Nós queremos encontrar contigo, Senhor, no lugar secreto nós sermos desenvolvidos por ti. Nós queremos criar raízes na tua presença. Eu amo sua presença, teu sorriso, teu sorriso é vida e eu seguro em tuas mãos, confio em ti, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, encontrar com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz é boa e meu Senhor. Tudo que eu mais quero é te ver, encontrar com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz é boa e meu Senhor. Tudo que eu mais quero é te ver, com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz é boa para obedecer. Tudo que eu mais quero é te ver, me coloca com tua glória e poder. Tua majestade é real. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Vamos orar, fecha os olhos. Deus, nós estamos aqui, ó Deus, para te adorar, render louvores ao teu nome. Nessa hora, Deus, que nós cantamos essas canções, ouvimos a tua palavra, nós queremos, ó Deus, declarar a nossa dependência do Senhor, ó Pai. Nós queremos pedir que o teu Espírito Santo também continue conduzindo cada um de nós. Pai, nós queremos, ó Deus, como igreja do Senhor, assumir um compromisso, ó Deus, de andar mais perto do Senhor, enraizar a nossa vida no Senhor, ó Deus, alicerçar a nossa vida contigo, e ter momentos, ó Deus, em particular, no secreto com o Senhor,
para que o Senhor trabalhe em nós, ó Deus, trabalhe em nossas vidas, ó Pai, nos torne maior por dentro, ó Deus, para poder então impactarmos o meio em que vivemos, a nossa família e as pessoas que vivem ao nosso lado. Portanto, nós estamos aqui prontos, ó Deus, para ser usados pelo Senhor, para, ó Deus, que o Senhor nos conduza conforme a Tua vontade. Deus, algumas pessoas aqui estão também, ó Deus, esperando, ó Deus, um milagre do Senhor. E pela fé, enraizada no Senhor, ó Deus, elas creem pela Tua palavra, não pelas emoções, mas pela Tua palavra que o Senhor prometeu, ó Pai. Alguns, ó Deus, não estão vendo, ó Pai, não estão sentindo, mas creem na Tua palavra, sabendo que o Senhor é todo poderoso, como já disse, eu sei que o meu Redentor vive. Nós sabemos, ó Deus, cremos nisso. Portanto, ó Deus, continue acessando, ó Deus, a fé desses irmãos e irmãs. Ó Deus, alicerça a nossa fé, ó Deus, que esperamos o milagre do Senhor. Deus, continue abençoando o Teu povo aqui nessa cidade. Ó Deus, que possamos também impactar outras pessoas. Ó Deus, para viver essa vida abundante que o Senhor oferece. Obrigado por esses momentos, ó Deus, que nós passamos aqui. Obrigado pela Tua igreja, que celebra com alegria, ó Deus, a Tua presença. Muito obrigado. É a nossa oração, ó Deus, é a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.